Na conclusão da Santa Missa, o Papa irá oferecer um almoço a 1.500 pobres que estarão reunidos na Sala Paulo VI. Muitos desses pobres estão, nesse momento, participando da celebração eucarística. Oggi nel Vangelo Gesù sorprende i suoi a sua homilia, contemporanei, o Santo anche Padre. noi. Hoje no Evangelho, Jesus deixa os seus contemporâneos e nós também surpreendidos, Di Gerusalemme, precisamente no momento em que alguém elogiava a magnificência do Templo de Jerusalém, diz ele que não ficará pedra sobre pedra. perché queste parole verso un'istituzione tanto Por que profere sacra, tais palavras sobre uma instituição tão sagrada, que não era apenas um edifício, mas um sinal religioso único, uma casa para Deus e para o povo crente? Por que essas palavras? profetizzare che la salda certezza Por del quê? popolo di Dio Profetiza que sarebbe esse ponto firme nas certezas do povo de Deus cairia. perché alla fine il Signore lascia che crollino. Por que deixa o Senhor que no fim se desmoronem as certezas enquanto o mundo está cada vez mais carecido delas? Cerchiamo risposte nelle parole di Gesù. Procuremos respostas nas palavras de Jesus. Hoje diz-nos ele que quase tudo passará. Ele nos diz isso. Quase tudo, mas não tudo. Nesse penúltimo domingo do tempo comum, explica que a desmoronar-se, a passar, são as coisas penúltimas, não as últimas. O templo, não Deus. Os reinos e as vicissitudes da humanidade, não o homem. Passam as coisas penúltimas, que muitas vezes parecem definitivas, mas não são. São realidades grandiosas, como os nossos templos, e pavorosas, como terremotos, sinais no céu e guerras na terra. Aos nossos olhos parecem acontecimentos de primeira página, mas o Senhor coloca-os na segunda página. Na primeira resta o que não passará jamais, o Deus vivo, infinitamente maior do que qualquer templo que lhe construamos. E o homem, o nosso próximo, que vale mais do que dizem todas as crônicas do mundo. Então, para nos ajudar a compreender aquilo que conta na vida, Jesus acautela-nos de duas tentações. La prima è la tentazione della fretta, del subito. Per Gesù, A primeira é a tentação da pressa, do imediatamente. Para Jesus não é preciso ir atrás daqueles que dizem que o fim chega imediatamente, que o tempo está próximo. Por outras palavras, não se devem seguir aqueles que difundem alarmismos e alimentam o medo do outro e do futuro, porque o medo paralisa o coração e a mente. E, no entanto, em quantas vezes nos deixamos seduzir pela pressa de querer saber tudo imediatamente, pelo prurito da curiosidade, pela última notícia clamorosa ou escandalosa, pelas crônicas morbosas, pela gritaria daqueles que berram mais alto e mais enraivecidos, por quem diz agora ou nunca mais. Mas esta pressa, esse tudo e imediatamente, não vem de Deus. Se nos afadigarmos pelo imediatamente, esqueceremos o que permanece para sempre. Seguimos as nuvens que passam e perdemos de vista o céu. Atraídos pelo último alarido, deixamos de encontrar tempo para Deus e para o irmão que vive ao nosso lado. Como tudo isso é verdade hoje. Com a mania de correr, de dominar tudo imediatamente, incomoda-nos quem fica para trás e consideramo-lo descartável. Quantos idosos, nascituros, pessoas com deficiência,
pobres, considerados inúteis. Vamos com pressa, sem nos preocuparmos que aumentem os desníveis, que a ganância de poucos aumente a pobreza de muitos. Como antídoto à pressa, Jesus propõe-nos hoje a cada um a perseverança. Pela vossa constância que sereis salvos. A perseverança é avançar dia a dia com os olhos fixos naquilo que não passa. O Senhor e o próximo. Por isso mesmo, a perseverança é o dom de Deus com que se conservam todos os outros dons dele. Peçamos para cada um de nós, para nós como igreja, a graça de perseverar no bem, de não perder de vista aquilo que conta. Esse engano da pressa. Há um segundo engano que nos quer desviar Jesus quando afirma: muitos virão em meu nome, dizendo sou eu. Não o sigais. É a tentação do eu. Ora, o cristão, dado que não procura o imediatamente, mas o sempre, não é um discípulo do eu, mas do tu. Isto é, não segue as sereias dos seus caprichos, mas a solicitação do amor, a voz de Jesus. E como se distingue a voz de Jesus? Muitos virão em meu nome, diz o Senhor, mas não devemos segui-los. Não é suficiente ter o rótulo de cristão ou de católico para ser de Jesus. É preciso falar a mesma linguagem de Jesus, a linguagem do amor, a linguagem do tu. Não fala a linguagem de Jesus quem diz eu, mas quem sai do próprio eu. Todavia, quantas vezes, mesmo ao fazer o bem, reina a hipocrisia do eu? Faço o bem, mas para ser considerado virtuoso. Dou, mas para receber em troca. Ajudo, mas para ganhar a amizade daquela pessoa importante. Isso é falar a linguagem do eu. Ao contrário, a palavra de Deus incita-nos a um amor não hipócrita, a dar àqueles que não têm nada para restituir, a servir sem procurar recompensas nem retribuições. Então, ponhamos-nos a questão. Eu ajudo alguém de quem nada poderei receber? Eu, cristão, tenho ao menos um pobre por amigo? Os pobres são preciosos aos olhos de Deus, porque não falam a linguagem do eu. Não se aguentam sozinhos com as próprias forças. Precisam de quem os tome pela mão. Lembra-nos que o Evangelho se vive assim, como mendigos voltados para Deus. A presença dos pobres leva-nos de volta à aragem do Evangelho, onde são bem-aventurados os pobres em espírito. Então, em vez de sentir aborrecimento, quando os ouvimos bater às nossas portas, podemos receber o seu grito de ajuda como uma chamada para sair do nosso eu, aceitá-los com o mesmo olhar de amor que Deus tem por eles. Como seria bom se os pobres ocupassem no nosso coração o lugar que têm no coração de Deus. Quando estamos com os pobres, quando servimos os pobres, aprendemos os gostos de Jesus, compreendemos o que permanece e o que passa. E assim voltamos às perguntas iniciais. No meio de tantas coisas penúltimas que passam, o Senhor quer lembrar-nos hoje a coisa última, que permanecerá para sempre.
o amor, perché Dio è amore. porque Deus é amor. Povero che chiede il E o mio pobre que amore pede o meu amor, porta dritto a leva-me Lui. diretamente a Ele. I poveri ci Os facilitano pobres l'accesso al facilitam-nos cielo. o acesso ao céu. Per questo il É por senso isso que o della fede sentido da fé do Dio povo li de ha visti Deus come os, i os viu portinai como del os cielo. porteiros do céu. Già da ora sono Já desde il nostro agora, tesoro, são o nosso il tesouro, tesoro della Chiesa. o tesouro da igreja. Ci dischiudino infatti la Com ricchezza efeito, che non invecchia desvenda-nos a mai, riqueza que jamais envelhece, quella che coniunge a terra e riqueza que cielo une e per la terra quale e céu, vale veramente para a qual la pena vivere, verdadeiramente vale a pena cioè viver, l'amore. isto é, o amor. Encerra assim Papa Francisco a sua homilia, recordando que os pobres são preciosos aos olhos de Deus, porque não falam a linguagem do eu. Como dissemos antes, Santo Padre irá oferecer um almoço hoje para 1.500 pobres convidados na Sala Paulo VI aqui no Vaticano. Serão 150 mesas para um almoço festivo em honra a eles. E muitos desses estão hoje presentes nesta Santa Missa. Os pobres são preciosos aos olhos de Deus. Recordava mais uma vez Papa Francisco nas suas palavras. Como seria bom se os pobres ocupassem no nosso coração o lugar que tem no coração de Deus. Quando estamos com os pobres, disse Francisco, quando servimos os pobres, aprendemos os gostos de Jesus. Compreendemos o que permanece e o que passa. Eles são o nosso tesouro, disse Francisco. Os pobres são o tesouro da igreja. Desvenda-nos a riqueza que jamais envelhece, a riqueza que une terra e céu, e para a qual verdadeiramente vale a pena viver. Ou seja, o amor.